capitão de fragata Paim, sou aluno de doutorado de Guerra Eletrônica do ITA, aluno do Coronel Olímpio. Esse trabalho foi conduzido pelo aluno Felipe e pelo aluno Richard. Esse trabalho fala sobre High Sensitivity Long Pulse Envelope Detector, assisted by Microwave Photonics. Para isso, irei seguir esse sumário, falando sobre a introdução, uma análise teórica sobre esse detector de envoltórias fotônico e uma análise experimental do mesmo e as conclusões. Bem, senhores, o ambiente urbano ele tem sua atmosfera, seu ambiente eletromagnético muito denso. Tem sinais de televisão, sinais de satélite, de, de sistemas de comunicações, de telefonia celular. É muito difícil, é muito poluído eletronicamente, eletromagneticamente. Então, distinguir sinais numa região dessa, para quem vai um dia fazer a defesa dessas cidades, tudo mais, a gente observa muitas dificuldades, que é essa densidade de sinais. Quando há radares operando que tem um conceito de baixa probabilidade de interceptação, né, aos sensores de detecção passiva, que é os Low Probability of Intercept, os LPI, a sobreposição de pulsos longos e sinais de baixo sinal ruído, né, a relação de sinal ruído. Isso é muito difícil de ser detectado e para isso nosso trabalho propõe uma abordagem um pouco diferente das empregadas atualmente, que são os processamentos, os sistemas que utilizam processamento digital de sinais. A nossa proposta inclui aí a Microwave Photonics, porque empregando dispositivos óticos, né, a gente entende que pode aumentar a largura de banda, a faixa de operação das portadoras de RF, o seu volume diminui, peso, tem um consumo menor e também a resposta do sistema é muito mais rápida. Então, a Microwave Photonics é uma área da ciência que estuda a geração de sinais de RF, o processamento e a transmissão desses sinais utilizando dispositivos fotônicos. Então, aqui nosso sistema proposto, ele tem um diodo laser com fonte ótica que incide uma luz no modulador de fase que recebe um sinal de interesse. Esse sinal é deslocado da faixa de RF para a faixa ótica. Ele tem a portadora ótica e as bandas laterais, passa pelo isolador ótico para que essa energia não volte para o modulador de fase. Ele incide num filtro ótico que elimina a portadora ótica e a banda lateral inferior, deixando somente a banda lateral superior incidir no fotodetector. E aí, esse fotodetector, por ser de baixa velocidade, low speed photodetector, ele tem a resposta em RF bem menor, em torno de 1 GB, 1 GB e meio. Ele elimina as componentes de alta frequência. A sintonia desse sistema óptico aqui de filtragem é feita da seguinte forma. Nós temos aqui a região stop band, onde o sinal é filtrado, onde é rejeitado o sinal. Então, aqui nós posicionamos, fazemos com que o comprimento de onda do laser fique igual ao o limite superior da stop band. Então, isso vai fazer com que uma banda lateral inferior e a portadora sejam eliminadas, deixando somente a banda lateral superior passando. Quem não passa por esse sistema de filtragem não é convertido de modulação de fase para intensidade. Então, esse sinal que não está dentro dessa faixa de operação da stop band é eliminado. Matematicamente avaliando esse sistema, nós temos aqui o sinal óptico de entrada representado por essa expressão, aqui o sinal de RF expressado, no caso aqui, por 2 tons. O tom maior significa o limite superior da banda do sinal e o tom menor,
que é o limite inferior do sinal. Note-se que esse delta ômega RF ele é a metade da banda de vídeo do sinal. Então esse sinal sofre uma modulação que é expresso dessa forma. Nós temos aqui uma exponencial e uma função cosseno, então a gente vai expandir uma relação de Jacobi-Unger, onde o índice de modulação é definido aqui como a letra M, que é a tensão do sinal de RF de entrada sobre a tensão de referência do modulador de fase vezes π. Quando esse índice M é muito menor que 1, que é a condição para pequenos sinais, a gente pode truncar as séries de funções de Bessel que aparecem aqui, por conta da relação de Jacobi-Unger. Então a gente vai ficar com a portadora ótica expressa dessa forma e as bandas laterais expressas dessa forma. Nós usamos isso aqui para facilitar a matemática. E depois, esse sinal modulado incide no filtro óptico, onde tem uma resposta em amplitude em fase. A resposta em amplitude ela faz com que o coeficiente de transmissão seja zero para as componentes que têm a portadora ótica, a banda lateral inferior, restando somente a banda lateral superior, que aqui está expressa. Para a gente determinar a corrente que sai no fotodetector, nós precisamos determinar a intensidade óptica incidente no fotodetector, que é dado pela vetor de point. Desenvolvendo o vetor de point, nós temos a expressão aqui, e sabendo que a responsividade vezes essa intensidade óptica e a área, né, a gente vai ter a corrente aqui expressa. Notem que o filtro, né, o fotodetector de baixa velocidade funcionou como um filtro, eliminando as componentes de alta frequência, ficando só a banda base do sinal. Então nós fizemos algumas simulações numéricas utilizando um valor de frequência da portadora de RF em torno de 17 GB, com uma perda ótica de 8.9 dB, o VP variando, a potência de RF variando e a potência ótica fixa. Nós tivemos aqui 22,9 volts, 35, 35, e percebemos que se a gente manter o mesmo índice de modulação para um determinado sinal, a gente vai ter a condição de aumentar a sensibilidade reduzindo o VP. Então a gente percebeu na literatura que existem VPs em torno de 0,3 volts, que são moduladores de fase empregando polímeros. E partimos então para a experimentação para validar o modelo teórico. Nós utilizamos um laser de 100 mW, com uma perda em torno de 8.9. A gente já justamente usou nas nossas simulações numéricas algo conhecido já de laboratório. Nós utilizamos um gerador de RF que emula sinais de radar que opera entre 0 a 18 GB. Então nós utilizamos um sinal de 17 GB. Aqui nós temos um osciloscópio digital que opera até 80 gigasample. E aqui um osciloscópio de baixa velocidade que opera até 1 GHz. Tem 1 gigasample. E aqui nós temos um laser operando em 1552, que é a faixa limite do filtro óptico. Né? É o limite superior da stop band do filtro óptico. Nós temos aqui um controlador de temperatura e corrente do laser, que permite a gente ajustar esse comprimento de onda para que fique a portadora posicionada no limite superior da stop band dessa grade, desse filtro, que é uma grade de Bragg. Nós temos aqui um modulador de fase que opera até 20 GB. Nós temos um VP previsto para 10.5 volts, que foi experimentado. Nós já temos isso já de caracterizações anteriores. Nós usamos aqui um circulador para evitar que o sinal refletido pela grade de Bragg volte e crie instabilidade no laser. Então ele entra aqui e é dissipado. A gente preferiu utilizar isso em vez de utilizar isoladores óticos, que é a disponibilidade que nós temos no nosso laboratório. Um fotodetector de baixa velocidade que joga o sinal de vídeo para ser medido aqui.
Nós caracterizamos a resposta da grade para saber qual seria o limite superior do sinal. É, nós aqui percebemos que a portadora ótica e a banda lateral inferior foram extremamente atenuados e só deixou passar a banda lateral superior, que é um sinal bem fraco. Isso aqui foi para um sinal de 40, menos 40 dBm de RF, gerando um índice de modulação baixíssimo. Esse aqui a gente vai observar que é o nosso mínimo sinal detectado. Então a gente vê aqui a portadora ótica muito reduzida, e isso faz com que o sinal reduza o seu sinal DC. Isso é bom, evita problemas com ruído. Então utilizamos o sinal com menos 40 dBm na entrada, menos 40 dBm na entrada, com uma resistência, uma carga de meio mega ohm, 500 kilo ohm. Nós medimos aqui a saída, a condição de 8 dB, né, que é onde o nível de ruído tangencia o nível do sinal. Nós percebemos que esse sinal mínimo que a gente consegue perceber é em torno de menos 40 dBm, com uma carga de 500 kΩ. Quando a gente reduziu a carga de 500 kΩ para, no caso aqui, 27 kΩ, nós observamos que o TSS, né, esse mínimo sinal detectável, ele chegou a menos 30 dBm. Né? Esse TSS é Tangential Sensibility Signal. Tangential Signal Sensitivity. Então a gente observa aqui essa mesma condição de 8 dB. Então, para um índice de modulação em torno desse valor aqui, a gente pode estender, utilizando um VP de 0,3, algo em torno de uma sensibilidade de menos 69 dBm, menos 70 dBm, dependendo do VP. Se for 0,3, chega até menos de 70. Então a gente observou, por conta das características da grade, que ela tem uma resposta é, diferente, né? Dependendo de 1 a 10 GHz, a gente, por causa da, do roll-off da grade, a gente percebeu uma variação nessa medida de TSS. E de 10 a 20 GB, a gente percebeu que a variação era muito pequena, menos de meio dB do TSS. Então a gente percebe que a grade, o roll-off da grade é um fator importante para o flatness de toda a faixa do sinal. A resposta uniforme, né, ao longo dessa faixa de 0 a 20 GHz. Então o roll-off influencia nessa uniformidade da resposta. A banda de frequência de saída, né, que está na banda base, ela também depende da carga. A gente observou que para uma carga de 500 kΩ, a capacitância de junção interagindo com ela dá uma frequência de corte em torno de 250 Hz, que equivale a um pulso com 4 milissegundos, desculpa. E quando a gente opera com a carga de 27 kΩ, a gente tem uma frequência de corte em torno de 40 kHz, que equivale a um pulso de 25 microsegundos. Foi o que a gente observou lá. Então, a carga ela faz com que o TSS, o valor, fique mais sensível, mas em compensação ela reduz a banda base. Isso faz com que a gente só dê ganho aos sinais de longa duração de pulso. Aí cumprindo um dos requisitos do nosso sistema. Fazer a separação dos longos pulsos para os de curto pulso, que são os mais comuns e mais fáceis de detectar. Então, esse sistema ele detecta sinais de longa duração, com baixa relação sinal-ruído. A sensibilidade ela sofre uma variação dos seus valores entre 0 e 10, e é muito estável, em torno de meio dB, de 10 a 20 GB. O TSS pode chegar a menos 70 dBm, conforme a gente falou. Eu gostaria de agradecer a todos, inclusive a banca,
e agradeço a todos também pela atenção. Muito obrigado. Fiquem com